Povo de Deus, paz seja contigo, paz seja com todos. Estamos nós aqui começando o nosso devocional Semeando a Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, 25/3. E o nosso versículo que nós vamos estar lendo e o capítulo está lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, do versículo do 1 até o 11. O nosso texto é: Davi traz para Jerusalém a arca. Vamos fazer a leitura comigo? Tornou Davi a juntar-se todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá, de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Aleluia, né? Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aio ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, como harpa, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolo. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em reverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Esse é o versículo 9, nosso versículo-chave. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, e o geteu 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Amém, meus queridos? Meus queridos, aqui nós vimos que Davi mandou buscar a arca, né? Davi mandou trazer a arca de volta. E no caminho trazendo essa arca, ela quase caiu. Os bois tropeçaram. Então, creio eu que estava sendo trazido numa carroça de boi, a arca, né? E os bois tropeçaram ali, e Uzá tentou segurar a arca para que não caísse. Mas, na verdade, a arca do Senhor, ela tinha que ser levada pelos levitas. Era pelos levitas. Mas só que eles não trouxeram a arca. Os levitas não trouxeram a arca veio numa carroça. Porque era um carro de boi. Então, a arca veio sido trazida por uma carroça, né? E o que acontece? O nosso versículo-chave aqui, que é o 9, como eu falei, temeu Davi ao Senhor naquele dia
e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Aqui, meus queridos, nesse versículo aqui, eu vejo uma preocupação de Davi. Davi ficou preocupado com aquilo que aconteceu e como que ele ia levar a arca até ele. E também uma responsabilidade que estava sobre a vida dele. Nesse texto, vimos, meus amados, essa arca, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Aí depois Davi mandou buscar ela. Só que eles colocaram a arca no carro de boi. E assim devolveu a arca, né? E ela ficou 20 anos ali, então Davi mandou buscar. Só que essa arca, ela tinha sido traga pelos levitas, né? Mas trouxeram ela num carro de boi. Creio eu que esse carro de boi é uma carroça, né? Aí Davi viu a necessidade de trazê-la de volta. Só que no caminho os bois tropeçaram, como nós vimos na palavra ali. E Uzá, ele quase deixa a arca cair no chão. Ele tentou segurá-la, né? Tentou não, na verdade ele segurou. Os bois tropeçaram e ele segurou, só que ela quase caiu no chão. O Senhor mata Uzá naquele lugar, numa profunda tristeza e temor. Ali ele morre. Por quê? Com certeza, aquilo não agradou a Deus. Saber que a presença dele, a arca, que significa a presença de Deus, estava sendo levada ali de qualquer jeito, né? Então nasce no coração de Davi um temor. Aí ele medita, creio eu que ele deve ter, né, pensado, meditado, e diz alguma coisa está errada. E para e pensa sobre o que nós acabamos de ler, em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 9. Então, creio eu que ele para e pensa. E por isso ele fala, né? No 9 aqui, ó. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Sabe, amado, tem momentos nas nossas vidas que devemos parar. Nós devemos parar e fazer essa pergunta para o nosso coração. Às vezes é necessário que os Uzá morram nas nossas vidas, para que o Senhor nos encha e encha o nosso coração de temor e tremor. Foi necessário acontecer isso para Davi temer. Foi necessário os bois tropeçar, a arca quase cair, Uzá morrer, para Davi se encher de temor e tremor, assim é nas nossas vidas, né? E de responsabilidade, e termos mais responsabilidade. Aí sim nós podemos sentir o temor e o tremor de Deus no nosso coração. Quando algo acontece nas nossas vidas, como aconteceu ali com Davi. Às vezes, meus amados, nosso coração tem até boas intenções.
Às vezes nós temos até boas intenções no coração. Falando assim é melhor, né? Mas ainda existe princípios que precisa ser moldado. Que precisa ser moldado. Para que a presença de Deus se estabeleça em nós. E que a presença de Deus nos visita. Né? Aí sim, começamos a estabelecer em nós os princípios bíblicos. Amado, a presença do Espírito Santo em nossas vidas não virá em carros de bois. Não virá. E sim com obras disponíveis. Sabe? Ela virá nas nossas vidas. Ela virá nos nossos ombros. Nós vamos trazê-la nos ombros para carregar o peso da responsabilidade que é a presença do Espírito Santo manifestado em nós. Assim como naquela época, a arca da aliança era carregada nos ombros, pelo peso dos ombros, pelos levitas, e não em carros de bois. Assim, somos nós, devemos carregar, trazer a presença do Senhor, não de qualquer jeito. Mas sim, em primeiro lugar, colocar a presença do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Fazer um altar de honra para o Senhor. Um altar de honra para a presença do Senhor em nós. Colocar essa presença em primeiro lugar. Sabe, meus amados? Eu sempre falo que nós devemos sempre abrir o coração para a palavra do Senhor entrar e fazer morada. Naquele tempo, a presença do Senhor era essa arca, a arca da aliança. Trazendo hoje para os nossos dias, essa arca é Jesus Cristo em nossas vidas. É a presença de Deus em nossas vidas. Nós não precisamos trazer a arca como eles levavam a arca e deixavam em casa, a presença de Deus está ali. Hoje nós temos aqui, ó, nosso coração. Nós temos a nossa casa interior, o nosso íntimo, o nosso coração para trazer a presença do Senhor para as nossas vidas. Né? Então, meus amados, devemos sempre trazer a palavra do Senhor com temor e tremor nos nossos corações. Respeitar o que está escrito na palavra do Senhor. Respeitar o que a palavra nos ensina. E fazer isso com temor no coração. Não de qualquer jeito, para que não morra em nós o Espírito Santo, mas que ele fica vivo e bem vivo em nós.
possamos ali alicerçar na palavra do Senhor. Uma palavra que cura, que liberta, que edifica, que traz vida. Uma palavra viva e eficaz. Amém, meus queridos? Espero que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos seus corações aquilo que eu não consegui falar. Amém? Vamos. Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o teu santo nome. Oh, Deus de poder, Deus de graça. Senhor, meu Deus e Pai, estamos nós diante da tua bendita presença. Pai, queremos criar em nós um lugar especial, onde podemos levar a nossa arca. E esse lugar, Pai, é o nosso coração. Sabemos que usar pagou com a vida, para que os princípios sejam refeitos novamente. Porque a ira do Senhor se acendeu. Sim, Pai, sabemos que a ira do Senhor se acendeu por Ele tocar na arca da aliança de forma irreverente. Então devemos dar ao Senhor, Pai, a primazia e ser adorado em lugar de honra. E a sua presença fazer morada em nossas vidas e nos restaurar. Ô Senhor, venha levantar aquilo que caiu em nossas vidas, que possamos ter o temor e o tremor a Ti. Ô Pai, para que o Senhor seja glorificado e adorado em nossas vidas. E que possamos chegar a Ti, Pai. A instrução de Davi era que os levitas levassem a arca, mas não foi assim. A arca foi trazida por carro de boi, mas nós não queremos trazer a arca desse jeito ao nosso coração, de qualquer jeito, Pai. Nós não queremos trazer a Tua presença de qualquer jeito para as nossas vidas. Porque a Arca da Aliança, naquela época, simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel. Era um testemunho visível da fidelidade divina. Mas hoje, Pai, hoje nos nossos dias, a arca significa Jesus Cristo em nossas vidas, santidade, de um compromisso eterno. Então, Senhor, queremos dar a Ti o melhor lugar, um lugar de honra nas nossas vidas, um coração quebrantado, puro, rendido ao Senhor, Pai. É o que nós te pedimos nessa tarde, é o que nós te pedimos nessa noite, é o que nós te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Meus queridos, esse foi mais um devocional Semeando a Palavra de Deus. Peço a vocês que se inscrevam no canal, toca no sininho de notificação, deixa seu like para o YouTube entender que o conteúdo é bom e assim ele irá mandar para mais pessoas e mais vidas serão edificadas através do devocional, através da palavra do Senhor, mais vidas conhecerão o Evangelho,
um evangelho que liberta, que cura e salva, transforma. Então, peço a vocês que sejam um semeador também da palavra, um missionário, compartilhando com mais vidas. Amém? E assim, meus queridos, eu vou me despedindo com a paz que excede todo entendimento, esteja no coração e do lado de todos vocês. E até amanhã, assim, se Deus permitir.